Muito bem, vamos lá. Hoje, boa tarde mais uma vez, né? Hoje, dia 5 de agosto de 2021, na nossa aula de hoje, da disciplina Projeto Integrador, a gente vai falar sobre o que é um projeto diagnóstico de uma determinada cadeia produtiva. Ou seja, como que a gente faz um diagnóstico, como é que a gente analisa quais são os pontos fortes, quais são os aspectos a serem melhorados, os pontos fracos de uma determinada propriedade rural, de uma determinada cadeia produtiva. Então, a gente vai abordar um pouco dessa temática na aula de hoje e propor que vocês, após as nossas discussões hoje aqui, escrevam, de fato, construam em conjunto um projeto diagnóstico para colocar, de fato, em prática esses conceitos de diferentes disciplinas, que a gente abordou tanto no nosso último encontro, né? A questão da multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, ou seja, conceitos de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, para que vocês consigam potencializar o conhecimento de vocês e colocar em prática a partir de toda a teoria que vocês têm. Então, essa aula, mais uma vez, está sendo gravada e vai estar disponível aí no canal Vinícius Reis Underline oficial no YouTube. Fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da nossa aula, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é analisar a cadeia produtiva, alguma cadeia produtiva, seja ela qual for, no setor agropecuário, com enfoque no planejamento das etapas de diagnóstico. Ou seja, é muito importante vocês estarem atentos nas etapas de planejamento, planejar as etapas do diagnóstico para vocês terem um raio-x, enxergarem de fato o que é que vocês têm na propriedade, para vocês potencializarem as ações ali já desenvolvidas. Então, para que serve um projeto diagnóstico de uma cadeia produtiva? Para que serve um projeto diagnóstico de uma cadeia produtora de mamão, de uma cadeia produtiva de mandioca, de uma cadeia produtiva de cacau? Para que serve esse projeto diagnóstico? Antes de eu começar a falar aqui, gostaria de saber de vocês que estão já presentes aí, se vocês têm em mente, vocês fazem vocês têm uma breve noção do que é que vocês vão conseguir após a escrita, após o planejamento de um projeto diagnóstico. Então, Cristiano, quando eu falo para você, Cristiano, eu gostaria que você fizesse um projeto diagnóstico da cadeia produtiva de hortaliças. O que é que você consegue entender sobre isso? Tipo, o diagnóstico é fazer um levantamento, né, do que tá ruim ou se não precisa melhorar. Eu penso assim, tipo, uma coisa mais detalhada ali. Perfeito, Cristiano. É exatamente isso aí que a gente vai ver na nossa aula de hoje. E aí tem alguns itens, né, alguns aspectos que são relevantes. Não só dentro da propriedade, mas a gente vai ter uma visão mais ampla, né, uma visão muito mais completa do que está no entorno da nossa propriedade, ou seja, na nossa região, e também analisar o território. Para que tudo isso? Para que quando a gente termine o nosso diagnóstico, a gente tenha a real dimensão das potencialidades, ou seja, dos aspectos que vão favorecer a nossa cadeia produtiva e dos aspectos que podem atrapalhar, por exemplo, o transporte, a comercialização em si, a chegada de insumos na propriedade. Então, esse projeto diagnóstico tem essa finalidade principal, né? Que vocês tenham em mente quais são os pontos fortes da sua cadeia produtiva e quais são aqueles aspectos que vocês precisam melhorar. E, às vezes, é interessante até você mudar de atuação, né? Mudar a cadeia produtiva que você tem a partir do seu diagnóstico. Quem vai dar essa resposta, se vocês estão no caminho certo ou precisam mudar a atividade, é, de fato, a análise do projeto diagnóstico que a gente vai ver. Então, para você fazer esse diagnóstico, é fundamental realizar alguns levantamentos. Algumas informações precisam ser obtidas, que, consequentemente, elas vão se constituir em desafios para a atividade agropecuária. Por que eu chamo de desafio? Porque lidar com o campo, quem lida com o campo, quem está diretamente ligado com a atividade agropecuária, sabe que a atividade agrícola ou atividade agropecuária, ela envolve alguns riscos. A gente chama de riscos técnicos e econômicos, porque a gente lida com a instabilidade, por exemplo, do clima. Então, a gente planeja, a gente executa, prepara o solo,
faz todos os tratos culturais necessários, mas tem um fator aí que a gente não consegue controlar, na grande maioria das vezes, né? Que é a questão climática. Então, por isso que é importante a gente fazer um levantamento completo, o mais detalhado possível, para a gente enxergar quais são esses desafios e, consequentemente, ir superando, né? Então, a produção agrícola, como vocês podem ver aqui, é uma atividade de riscos técnicos e econômicos. Em relação aos riscos técnicos, a gente está falando da natureza, riscos de natureza climática, como, por exemplo, incidência de chuva ou períodos prolongados de seca, altas e baixas temperaturas, e riscos também que são relacionados à natureza produtiva, ou seja, a gente está abordando também aqui um pouco de fitossanidade, que nada mais é do que o estudo de doenças ou pragas que podem causar danos econômicos nas culturas. Pragas, doenças, atividade relacionada ao manejo de solo, por exemplo, a questão da infertilidade ou baixa fertilidade do solo, pH muito ácido, ou seja, os riscos ou desafios técnicos desse diagnóstico estão relacionados basicamente à natureza climática. Ok? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso aí. Em relação, naturalmente, aos riscos ou desafios econômicos, o nome já está dizendo, né? É de natureza muito ligada ao mercado, mas também a gente não pode esquecer das questões administrativas e logística, além, naturalmente, das questões de mercadológica. O que eu estou querendo dizer é que os desafios econômicos de uma cadeia produtiva estão relacionados à sua capacidade de organizar suas informações, ou seja, no âmbito administrativo, para que você compreenda se realmente a sua atividade ela está gerando lucro ou prejuízo, e para isso você precisa anotar o que você comprou, o que você investiu e aquilo que você obteve de lucro após a comercialização do produto, seja ele qual for. Então, é preciso ter, sim, uma organização administrativa para que você enxergue se a sua atividade ela está sendo econômica, viável ou não. Aspectos relacionados à questão logística, naturalmente, estão influenciados diretamente pela questão do deslocamento, escoamento, venda da produção. Não adianta produzir. É importante pensar em como aquilo que você produz vai chegar na mão do consumidor. E todos os riscos e fatores financeiros, né, custos que isso envolve. E, naturalmente, a venda direta, né, do produto, ou através de pessoas conhecidas como intermediários, que intermediam, fazem intermédio, desculpa, da negociação entre quem produz, aquele que realmente vai comprar, ou seja, como vai chegar nas mesas do futuro. Então, dito tudo isso, né, para o desenvolvimento de um projeto agropecuário, é essencial, como eu disse anteriormente, né, partir de um bom diagnóstico, como o Cristiano deu exemplo aí, né, fazer essa análise dos aspectos positivos, pontos fortes e aquilo que a gente precisa melhorar. Mas, para tudo isso, é importante fazer um levantamento dos dados disponíveis, ou seja, você tem que anotar tudo aquilo que você tem de informação, seja da sua propriedade, ou seja do entorno, ou seja, da região, do território onde está inserido. Por quê? Porque você vai comercializar aquilo que você produz, é importante ter essas informações. Para que assim a gente enxergue as oportunidades de negócio e desafios de gestão relativos a esse projeto, que já está implementado. Então, o diagnóstico tem a ver mais especificamente com os problemas a serem enfrentados, se uma cadeia produtiva já instalada ou aquela que você gostaria de instalar. Tudo bem? Percebi que a colega Jeane entrou aí, né? Boa tarde, Jeane. Por enquanto, gente, temos alguma dúvida? Podemos avançar? Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Bom, esse diagnóstico da propriedade, ele, como vocês podem ver aí, ele pode ser classificado em 3 etapas. É importante fazer esse diagnóstico, o projeto de diagnóstico, considerando 3 etapas, né? Que é o diagnóstico regional, ou seja, a região onde está inserida a sua propriedade, a gente vai detalhar isso aqui. O diagnóstico
territorial, como vocês vão observando, né? Tudo tem relação onde está localizada a propriedade, em um aspecto mais amplo, quais são as propriedades que são vizinhas, que fazem ligação com a sua propriedade, e como esses produtos serão eventualmente em futuro aí comercializados. E, naturalmente, o diagnóstico da sua propriedade em si, né? E aí vamos detalhar cada um desses diagnósticos para a gente ter informações precisas e para o final aí da nossa abordagem aqui, do nosso assunto, a gente vai falar como é que você escreve, quais os tópicos que devem ter nesse projeto, porque vocês vão precisar fazer isso. Tá bom? Com números. Então, no diagnóstico regional, a gente vai fazer o levantamento de todos os aspectos relacionados às questões socioeconômicas e ambientais da região, por isso é um diagnóstico regional, né? Você levanta informações sobre aspectos socioeconômicos e ambientais da região onde está localizada a sua propriedade agrícola. E como professor, isso é muito difícil levantar essas informações. Sim, é complexo, mas você tem instrumentos, vocês têm órgãos, vocês têm instituições de pesquisa, vocês podem obter esses dados a partir de informações oficiais, que estão aí disponíveis, por exemplo, na internet, dados esses relativos a essas questões socioeconômicas e ambientais que vão estar relacionados aos aspectos ambientais. Como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quantos milímetros chove na região de Uruçuca? Então, naturalmente, você vai ter pessoas que obtêm essa informação, mas outras não. Então, como chegar a essa informação? Buscando informações em órgãos ligados à atividade agropecuária do Estado ou do nível federal para obter essas informações. E aí vocês construírem esse diagnóstico, esse projeto diagnóstico, para ter informações tão precisas quanto necessário para vocês terem um raio-x fiel da sua propriedade e enxergar a potencialidade, ou seja, o que é que pode ser produzido e comercializado na sua propriedade. Então, os aspectos ambientais estão relacionados ao clima, sol, relevo. Oi, vocês estão ouvindo? Por gentileza, Oi. estão ouvindo? Ouviram aí a sirene? Desculpe aí. Agora ouvindo, que susto, tá caindo um pé d'água na minha cidade, já achei que era eu. Não, foi a caixa de som aqui e, Aqui também. de certa forma, foi proposital, para vocês não dormirem. Tô brincando, foi um probleminha na caixa de som mesmo, ainda bem que tinha um plano B aqui. Mas vamos lá. O que eu estava querendo dizer é que esse diagnóstico regional também tem relação com os aspectos ambientais. E por que, gente, é importante conhecer a informação de clima, solo, relevo? Porque você vai enxergar quais são os cultivos, qual a cadeia produtiva que você vai implementar ali, porque vai se adaptar melhor, vai ter um manejo mais adequado para o tipo de topografia, por exemplo, né? Você tem áreas mais planas ou mais íngremes, enfim. Então, é possível você, aí, a partir desse diagnóstico, obtendo essas informações, enxergar as potencialidades da sua propriedade e aquilo que representa um risco, ameaça ao negócio a ser desenvolvido ou que já está implementado ali. Então, aqui eu mostro para vocês, por exemplo, algumas imagens relacionadas a essa questão do diagnóstico regional. Então, é importante você saber essas informações, fazer o levantamento dessas informações, porque aí vocês estão vendo imagens de superfícies, né, de terrenos em propriedades que são mais planos, que têm áreas mais declivosas, mais íngremes, áreas mais planas. Inclusive, isso tem uma relação direta com a questão da mecanização, quais são
as máquinas que vocês podem trabalhar, se vocês tiverem esse suporte financeiro, né, ou forem dar alguma consultoria, né, técnica para propriedades. Então, tudo isso é interessante para vocês enxergarem as potencialidades. É claro que o solo por si só, ele é importante, mas não é o único fator limitante para a introdução de um cultivo, de uma cadeia produtiva agrícola, né? Agropecuária também. A gente tem que, como eu disse aqui, né, estar atento à questão da precipitação, o volume de chuva na sua região. E aqui a gente observa aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, nessa região aqui, você tem precipitação de janeiro a março, que não ultrapassa os 100 milímetros. Já quando a gente observa aí os meses de abril até agosto, por exemplo, você tem índices pluviométricos maiores. Ou seja, se você pensa em produzir alguma cultura que precise de precipitação pluviométrica mensal acima dos 100 milímetros, e você tem que pensar qual realmente a época do ano que você vai fazer a implantação da cultura. Por isso que é importante ter essas informações, porque você tem chances de acertar maiores, né? Então, por isso que é importante. É importante também ter um pouco de conhecimento sobre hidrografia, e só para explicar a vocês o que é o conceito de hidrografia, nada mais é do que o estudo da água que você tem na superfície da Terra, né? Porque a gente sabe que a água tem um ciclo hidrológico, ou seja, né, a partir das fontes de água que a gente tem aqui, como por exemplo em oceanos, a gente tem essa transpiração ou evapotranspiração, essa água se condensa em nuvens, essas nuvens se deslocam para mais o interior do litoral, e naturalmente essa água é precipitada, chove, né? Então, esse é o ciclo hidrogeológico ou hidrológico da água. Ciclo hidrológico é da água, né? Lógico. Então, é um conjunto de informações que vocês precisam ter na região onde está inserida a propriedade, como eu disse aqui, para não ficar sendo repetitivo, para vocês enxergarem as potencialidades da sua área, da sua propriedade. Associado a tudo isso daí, a gente tem, exemplificando aqui, só para vocês terem ideia, considerando as questões regionais, né? Por isso que a gente tem no Brasil ou na Bahia regiões que são destaque em produção nacional e até internacional em determinado segmento, como é o caso da soja, pecuária, monocultivos, como, por exemplo, do milho, do algodão. Tem áreas que são mais, tem tradição, ou tem aptidão, melhor dizendo, para a produção de madeira, né, de reflorestamento, enfim. Como vocês podem ver aqui, né, eu trago para vocês dados de produção agrícola e pecuária na Bahia, né? Então, onde tem aqui, nesse mapa, em marrom, a gente tem aqui áreas que conseguem produzir grãos, aqui no oeste da Bahia, por exemplo, né? Em amarelo, a gente tem aqui áreas de policultivo, ou policultura, né? Como vocês podem ver aqui em amarelo destacado no mapa. Em relação ao verde mais claro, são áreas de pastagem, né? Boa parte do país se dedica também aqui à pastagem, né? O extremo norte também. E área de floresta, né? Observe aí que boa parte da área de floresta na área da região amazônica, né? Centro-oeste um pouco. E extrativismo também, como vocês podem ver aqui, em verde bem mais escuro, mas comparando com os outros tipos de culturas, ou atividade agropecuária é bem menor. E aí a gente observa aqui, né, a evolução de alguns desses índices, como vocês estão vendo aqui na parte de baixo, né, como é o caso do número de bovinos, né, em milhões de cabeça, área de pastagem em relação a milhões de hectares, né, melhor dizendo, relativo à pastagem. E então, ao longo dos anos, como vocês podem ver aqui, né, destacado desde a década de 1940 até o ano 2017, como esses índices têm aumentado, né, tanto de bovinos como área de pastagem, e isso significa dizer que essas atividades vêm sendo intensificadas ao longo dos anos nessas regiões aqui do mapa do Brasil. E por quê? Porque tecnologias vêm sendo descobertas a cada década, a cada ano, possibilitando assim você ter maior produtividade, maior produção na mesma área, porque a população vem crescendo, então o índice ou a velocidade de consumo, a necessidade de consumo do ser humano também vem aumentando, então há necessidade de se produzir mais na mesma área, né?
E isso faz com que surja essa informação que vem de encontro justamente com a nossa necessidade da nossa aula de hoje aqui, que é enxergar as potencialidades da nossa área, ou seja, municiado de todas essas informações e da aptidão que a nossa região ou propriedade tem, é que a gente deve investir no cultivo mais adequado até para potencializar os nossos lucros. E para finalizar aqui esse slide, eu falo para vocês aqui sobre a questão da soja, né? Soja baiana bate recordes após recordes nos últimos anos. Não foi diferente agora no ano de ano agrícola 2020-2021, né? Com 6,8 milhões de toneladas, especialmente na região oeste ali dos municípios de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, fazendo fronteira ali com os estados de Tocantins e Goiás. Bom, então, isso tudo é permitido a partir do levantamento dessas informações. Edafoclimáticas, ou seja, condições e informações relativas ao solo e ao clima também. Associado a tudo isso aí também a questão da topografia que favorece, né, o cultivo da soja naquela região. Por enquanto, gente, alguma dúvida? Giovana forma aqui que está em Luiz Eduardo. Muito bem, Giovana. Informa vocês todos que estão aí, você que está aí nesse momento na região de Luiz Eduardo, que é uma região que tem um potencial agrícola, assim, enorme, né? Índice de produção da região que você está aí são importantes não só para o cenário da produção agrícola ou pecuária na Bahia, mas no cenário até internacional, não só nacional, mas no cenário internacional, e com certeza, se você ficar na área, né, se você quiser atuar na área de técnico em agropecuária, certamente você vai encontrar aí oportunidades, porque realmente é um celeiro de produção, região oeste, em especial a cidade que você está, Luiz Eduardo. Eu já tive aí há muitos anos atrás, mais de 15 anos, e com certeza não é mais a mesma cidade, porque o potencial agrícola da região aí é enorme, e, então, assim, as movimentações financeiras e que giram em torno, naturalmente, do campo, influenciam e impulsionam o crescimento da cidade. Você deve observar isso daí. Então, se você tiver interesse, né, eu acho que você está em um dos locais onde se pode atuar como técnico em agropecuária. Estou correto ou não? Você já percebeu isso, Giovana? Me diga. Muito bem. Então, vamos lá. Em relação, a gente falou do diagnóstico da região, tá? Que é algo mais abrangente, mais amplo. Mas aí a gente tem que ir afunilando, passar para o diagnóstico territorial e, em seguida, para o diagnóstico da nossa própria propriedade, para aí passar para a questão da escrita mesmo. Então, no diagnóstico territorial, a gente vai fazer o levantamento de dados públicos, ou seja, de entidades públicas ou privadas que fazem a coleta de informações e organizam esses dados em sites, por exemplo, né? Então, no diagnóstico territorial, vocês vão fazer o levantamento de dados públicos ou privados e os efeitos que esses dados têm relativos à atividade agrícola, mas que não necessariamente esses dados vão influenciar. Então, é importante conhecer, mas não necessariamente esses dados vão influenciar, a depender da atividade agrícola que vocês vão desenvolver na propriedade. A partir desse diagnóstico territorial, também é possível observar a existência de áreas legalmente atribuídas, como unidade de conservação, zonas de amortecimento, terras indígenas e quilombolas, assentamentos rurais, atividades minerárias. Então, a partir da informação dessas atividades no território, onde está inserida a sua propriedade, você pode concluir no seu diagnóstico se é possível desenvolver determinada atividade agrícola ou se a presença dessas áreas aí como unidade de conservação vão colocar a sua atividade agrícola com alguma restrição, entenderam? Porque, por exemplo, se a gente tem alguma unidade de conservação no seu espaço territorial onde está inserida a sua propriedade, você pode ser impedido legalmente, baseado na legislação vigente, né,
de executar determinadas atividades, como, por exemplo, a extração de madeiras, entre outras coisas, né? Então, esses fatores são importantes estar atento ao diagnóstico, porque alguns deles podem ter restrições ao desenvolvimento da sua atividade agrícola. Entendeu? Sim, prof. Vamos lá. Bom, observa aqui, por exemplo, imagine que você tem uma propriedade que ela faz, como é que eu digo, a sua propriedade ela é vizinha, vamos colocar no popular, né? Utilizar um termo popular, ela é vizinha de uma área de mineração, como, por exemplo, essa que vocês estão vendo na foto. Observe que os impactos gerados pela atividade mineradora, como vocês podem ver aqui, são enormes. Por quê? Porque há movimentação de máquinas muito pesadas, como vocês estão vendo aí, causando compactação, redução drástica da biodiversidade local, e isso, consequentemente, vai ter impacto nas águas que estão na superfície, na superfície que está abaixo do solo, desculpa, ou seja, nos reservatórios que estão que são armazenadas nossas fontes de água, e há um impacto direto também sobre a fauna e flora na região que está no entorno, ou seja, que fazem fronteira aí com as áreas de atividade de mineração, né? Então, observe aí que a remoção da vegetação, poluição de recursos hídricos, contaminação de solos pela utilização de elementos tóxicos, proliferação de processos erosivos, porque você não tem a cobertura do solo e, consequentemente, a chuva e o vento pode remover partículas de solo aí, causando, sim, erosão. Então, o conhecimento das atividades no território, como colocado no slide anterior e mostrado nessa foto aí, vocês vão observar que é importante por isso, para vocês enxergarem que atividades como, por exemplo, atividade de mineração ou unidade de conservação podem apresentar alguma restrição, interferência direta com a sua atividade. Tá bom? Vai ter um impacto, sim. Por isso que é importante vocês enxergarem. Se, por exemplo, a atividade mineradora ou a presença de unidade de conservação próximas ou dentro da sua propriedade pode podem provocar restrições à sua atividade agropecuária, nós temos dentro do diagnóstico territorial outros fatores que, em vez de provocar restrições, causar restrições, eles vão potencializar a sua atividade, porque eles vão auxiliar na produção, ou principalmente no escoamento, ou seja, na distribuição daquilo que você produz, do produto que é gerado a partir da sua atividade agrícola ou agropecuária, como é o que a gente vai falar a partir de agora sobre o que a gente chama de corredores logísticos, que são compostos pelas rodovias, ferrovias e hidrovias. Infelizmente, no Brasil, boa parte do deslocamento, do escoamento da produção agropecuária é feito ainda por rodovias. Isso, por que eu digo infelizmente? Porque a gente observa muitos caminhões pesados nas estradas, provocando engarrafamentos, acidentes com vítimas fatais, inclusive, caminhoneiros se expondo aí a horas incansáveis de trabalho para escoar essa produção, rodando aí à noite, ou seja, se expondo ao risco de acidentes por animais na pista, por furtos, roubos de quadrilhas especializadas nesse tipo de ação meliante, né? Então, mas a gente tem esse potencial, né, de escoar a produção, como vocês podem ver no mapa aí, através de rodovias, mas também utilizando ferrovias, que no passado foi muito utilizado no Brasil, mas que ao longo do tempo foi se perdendo essa característica, e o investimento, principalmente, né, dos governos, nesse tipo de escoamento, que é muito interessante para a produção. Mas eu já vou dar um exemplo aqui para a nossa região, utilizando as ferrovias, né?
E, como a gente sabe, né, o nosso Brasil, se você olhar aqui, ó, não só em relação ao mar, mas se a gente pensar em rios também, há um grande corredor hidroviário, ou seja, há a possibilidade de se utilizar o escoamento de nossa produção a partir de rios, de hidrovias, mas, infelizmente, isso também é pouco utilizado. Mas são alternativas, né, onde se pode fazer o escoamento da nossa produção. Como eu disse, pensando aqui para a nossa região, a gente vai ter nos próximos anos, não muito longe, né, a oportunidade de observar a finalização de uma obra que já tem muitos anos, né, que é a chamada Ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar os municípios aí de Figueirópolis, no estado do Tocantins, passando ali pela região oeste, que a gente acabou de comentar, né, escoando toda essa produção, não só agrícola, mas mineral também, né? Passando por Barreiras, Caetité e desaguando aí, literalmente, no porto em Ilhéus aqui, para ser transportada aí para outros estados e até para outros continentes, né? Então, assim, é um exemplo muito próximo aí a nossa ferrovia Oeste-Leste, que tem aí, como vocês podem ver, uma extensão de 1.400 quilômetros de ferrovias, passando por 32 municípios e, como eu disse, ligando os estados aí de Tocantins até o litoral da Bahia, mais especificamente em Ilhéus. Ok? Alguma dúvida? Eu estou vendo aqui que Giovana precisou sair, se ausentar aí o médico, ok? E Robério, que chegou a estar agora, né? Boa tarde, Robério, seja bem-vindo. Por enquanto, gente, alguma dúvida? Boa tarde, professor. Boa tarde. Alguma dúvida? Até o momento não, prof, mas eu amei essa notícia da ferrovia. Não sabia. Na verdade, já tem alguns anos que está sendo construída e é claro que, como você pode ver aí, são mais de quase 1.500 quilômetros e, então, assim, só por essa imagem você pode imaginar, né, que o investimento é alto e passando por regiões aí... Professor, essa ferrovia tá passando aqui, né? É essa que tá passando aqui, né? Tá passando aqui em Aqui é onde? Uruçu. Isto. Vai passar aqui na nossa região especificamente, já tem um canteiro de obras aí muito próximo de Uruçuca, ela vai passar pelo município, desculpa ali, pela zona rural de Ilhéus, ali próximo a Sambaituba, vai passar lá por uma região, não sei se você conhece aqui no litoral norte de Ilhéus, chamado Juerana, aí até chegar ao Porto Norte. Mas as obras estão bem avançadas. Inclusive, ali na região de Sambaituba, já tem uma ponte de ferro passando por um rio que já está praticamente terminada. Pode falar, Jean. Eu ia falar o que Cristiano, acho que foi Cristiano que falou aí. Fica pertinho aqui, perto de Arelino, aqui, essa estrada também. Perto de onde? Eu não vi. Já tem bastante. De Arelino. Ah, sim. Passa aqui por perto mesmo. Então, as obras estão bem avançadas e, como vocês podem ver, o potencial dessa opção de escoamento da produção é gigantesca, né? Porque você tira os caminhões das rodovias, dá maior fluxo para os carros de passeio, né? E impede, em grande parte, diminui, né? Pelo menos aí riscos com acidentes, né? Com caminhões pesados, né? Mas, enfim, só para colocar Robério aí, situar ele, Robério, a gente está falando sobre a importância de se fazer um projeto diagnóstico para identificar quais cadeias produtivas são mais importantes a depender de onde está localizada a nossa propriedade. Ou seja, é importante a gente fazer um levantamento de informações da região, do território e da nossa própria propriedade para enxergar aí quais são as condições existentes que favorecem a implantação da cadeia produtiva A, B ou C, para que a gente tenha mais êxito na produção, escoamento e, principalmente, a vida do nosso produto agrícola. Ok, Roberto? Ok, professor. E, ao final, a gente vai, mais uma vez, explicar aí como se fazer esse projeto, porque é uma atividade que vocês vão precisar se dividir e fazer com um dos critérios de aprovação dessa disciplina, projeto integrador, associando aí os conhecimentos que a gente tem na disciplina, mas também em outras
disciplinas que vocês já fizeram ao longo do curso. Bom, aí a gente chega, né, falamos do diagnóstico da região, do território, e é fundamental, está aqui colocado por último, né, que é o diagnóstico da propriedade, mas não significa dizer que ela é menos importante. Pelo contrário, embora seja uma etapa final no diagnóstico, essa etapa está basicamente focada dentro da sua propriedade, onde você vai avaliar as potencialidades, né? Então, primeira coisa a se considerar, a cobertura do solo, né? Nós temos uma região onde temos árvores de grande porte, onde a gente, ou por outro lado, como a colega Jeane, não, desculpa, né? Foi Giovana, falou que está na região oeste da Bahia, onde a gente basicamente vai ver áreas extensas como essas que estão colocadas nas imagens aí, com superfícies planas e com pouca ou quase nenhuma cobertura do solo, porque já foi, ao longo dos anos, mexida muito pelo homem para a utilização de monocultivos, né? Então, primeira etapa, analisar a cobertura do solo. O que é que você tem como potencial a ser introduzido na sua propriedade, considerando a cobertura do solo? Se são árvores de grande porte, se você tem área mais sombreada, ou área mais aberta, mais plana, para que você enxergue o que é que precisa ser colocado ali. Além disso, é importante vocês considerarem dentro da propriedade aquelas áreas que você tem, que embora seja sua, é uma propriedade particular, mas elas, por questões legais, por questão da legislação específica em vigor, a gente não pode utilizar, como, por exemplo, APPs, né? A área de preservação permanente, reserva legal, unidade de conservação, entre outras coisas, né? Então, essas áreas, embora estejam dentro da nossa propriedade, a gente não pode simplesmente desmatar e pensar em produção. Por quê? Porque a gente tem que pensar aí nas questões ambientais, de sustentabilidade, principalmente para o próprio produtor, né? Se ele desmata tudo, a tendência é que ao longo dos anos a propriedade se torne improdutiva. E a gente tem alguns exemplos aqui, né? Não desmatar topo de morro, encostas com declividade acima de 45 graus, como vocês estão vendo aí, preservar aí não somente nascentes, como vocês estão vendo aqui, mas matas ciliares, porque elas são responsáveis aí pela preservação da qualidade da água e da manutenção da qualidade da água, que vai servir, por exemplo, para o consumo humano de quem está ali na propriedade. E aí, em relação à mata ciliar, a gente tem uma variação de 30 até 500 metros, né, de preservação da mata ciliar, a depender do tamanho do rio, né? Tem rios menores, outros maiores. Mas a diferença é o destaque aqui para esse diagnóstico é que essas áreas, embora estejam na propriedade, elas precisam ser preservadas. Enquanto dúvida, fique à vontade aí para perguntar. Posso ir seguindo? Não, eu vi isso em agrimensura, professor. A gente fazia, era legislação, a gente estudava sobre isso aí. Você fez o curso técnico de agrimensura? Fiz um semestre. Ah, entendi. Bom que você teve alguma base já, né, sobre essas questões aí. Importante, né? Conhecimento é sempre importante. Importante mais ainda também é você aí ó, fazer essa ligação, né, essa conexão. Afinal de contas, essa é a proposta da disciplina Projeto Integrador, né? É você enxergar essas conexões que tem entre uma disciplina e outra aí e colocar em prática. Bom, eu coloco essas duas imagens aqui e aí eu gostaria da participação de vocês mais uma vez, né? Considerando a topografia, o relevo da propriedade de vocês. Por que é importante, dentro do projeto diagnóstico, conhecer a topografia do terreno? Pergunto. E aí, quem se habilita a responder? Arielle, responda.
Uai, Cris quer de agrimensura. Mas ok, eu acredito que analisando as imagens, vai se pensar em como plantar aquela cultura, como seria a colheita, você vai pensar para frente, né? Como você vai lidar com aquele terreno, como você usa a topografia do terreno ao seu favor, eu acho. Cristiano, complemente aí a informação de Ariel. É, professor, eu concordo com ela aí. Boa, concorda com a Ariel, né? Gente, se você tem superfícies, vou ajudar vocês a responder, tá bom? Se você tem superfícies como vista nessa imagem aqui, ó, à esquerda, tá bom? Eu pergunto a vocês, é possível plantar milho, por exemplo? Jeane, me responda. Filho, Jeane, não vi. Deus. É um local faz muito sol aí, né, professor? Oi? Não sei, eu acho que não. Robério, o que é que você acha? Nessa imagem aqui, ó, é possível plantar milho? É sim, professor. Eu fiz uma viagem para Brasília e na viagem eu fui olhando, quando vai chegando nas planícies, tinha muita plantação de milho. Então é possível plantar milho, sim. Isso aí, Robério. Viajar não é só um exercício de lazer, né? É também uma oportunidade de, pela janela, enxergar as potencialidades no mundo rural. Isso aí. De fato, à medida que a gente vai chegando ali perto de Brasília, os terrenos vão ficando assim, cada vez mais planos. E sim, a partir dessas imagens, vocês conseguem enxergar o potencial que a propriedade tem no que diz respeito à mecanização, gente. Então, em áreas declivosas, como vocês estão vendo aqui, não é interessante você fazer o plantio de milho, ou de soja, ou de Professor, algodão, o que eu vejo mais é café, né? pensando numa mecanização agrícola. Oi, pode falar, Cristiano? Tipo, na imagem 2 aí, é café, né? Isso, isso. Isso eu vi aqui, é plantado nessas áreas assim, né? Isso. Aí você faz Ah, curvas de nível, como vocês estão vendo aqui, ó, para justamente impedir o escoamento de água, de terra, de solo e causar processos erosivos. Mas então, quando você faz o diagnóstico da propriedade considerando a topografia do terreno e olhando essas duas imagens aqui, eu gostaria que vocês considerassem o seguinte, que a partir da superfície mais plana ou mais íngreme, com mais declividade, você vai plantar determinadas espécies. Você vai tornar viável ou inviável a produção de determinadas culturas agrícolas na sua propriedade, a depender do terreno. Ou seja, eu posso até querer plantar milho soja numa área dessa aqui, com um índice de declividade grande, e fazer mecanização agrícola, ou seja, colher com máquinas, mas o risco de acidentes é grande, então não é viável, tá bom? Então, a declividade, o estudo da topografia, da declividade do terreno, tem uma relação direta com o manejo. Então, eu não posso simplesmente querer plantar qualquer cultura na minha área sem considerar a topografia do nosso terreno. É claro que tem outros aspectos de clima, tá? De solo, principalmente, mas nesse aspecto aqui eu falando só da declividade. Então, o estudo da topografia tem essa finalidade de tornar viável ou não a implementação de determinados. Oi.
Será que a internet do professor caiu? Eu tô achando que sim, viu? É. A minha gente vai cair também. Começou a chover aqui, é certo. Pois é, né? Pô, Cris, aqui tá caindo um pé d'água também. Todo mundo. Ele deve mandar outro link, né? Lá no grupo. Deve Aqui ser, também tá vamos ficar de olho. chovendo, velho. Muito. E aí, turminha, como é que estão vocês aí? Voltou. Eu estou bem, Roberto. E Beleza. você aí, velho? Pensa que é só com vocês, né, que a internet cai? Não, todo mundo. Mas já voltou aqui. Estão ouvindo? Estou, Sim, professor. Consegue ver a imagem, não? sim. Ótimo. Então, desculpe aí. Quando caiu a conexão, era essa imagem mesmo que vocês estavam vendo? Tô ouvindo sim, professor. Mas a conexão era essa imagem mesmo que Não vocês era estavam outra vendo? ainda. Não, era assim, Eu achava não. que era outra ainda. Era essa aqui? Isso. Era. Pronto. Então, assim, só para finalizar essa parte aqui, o diagnóstico da propriedade, quando se pensa na topografia do terreno, a gente está falando especificamente em relação às potencialidades de introdução de determinada cultura agrícola. Ou seja, eu não posso colocar em áreas com declive acentuado culturas que a gente pensa na mecanização agrícola, na utilização de máquinas e tratores, implementos, onde certamente isso aqui vai ter uma dificuldade muito maior quando a gente compara com superfícies mais planas. Portanto, analisar a topografia do terreno tem uma relação direta com a cultura a ser implementada e, principalmente, a possibilidade de fazer uso de máquinas e implementos agrícolas. Eu disse também que a base hidrográfica da propriedade, ou seja, as fontes, os recursos de água, são importantes. E são importantes, primeiro, para a questão da sustentabilidade, para que a gente analise a qualidade da água que tem ali, e a quantidade, o volume de água, para que a gente consiga enxergar o potencial de utilização dessa água em lavouras, para dar essa água para animais beber, para utilizar essa água em hortas, para utilizar essa água para higienização e consumo da propriedade, dos proprietários em si, né? Então, enxergar onde estão essas fontes e preservar as fontes de água é fundamental para a sustentabilidade da propriedade aí ao longo dos anos. É por isso que é importante as questões relacionadas à preservação de mata ciliar, preservar as fontes de água, enfim. A água é fundamental para a manutenção de uma propriedade rural, né? Bom, é interessante também, nesse diagnóstico, fazer o levantamento da infraestrutura, né? Infraestrutura da sua propriedade. E aí tem dois aspectos a serem considerados, né? A infraestrutura produtiva, ou seja, todas aquelas benfeitorias que estão relacionadas com estruturas físicas que estão diretamente ligadas à produção, como currais, estufas, piquetes, enfim, tudo aquilo que está diretamente ligado com a produção, seja ela agrícola ou pecuária. E também a infraestrutura habitacional, ou seja, se existem residências para os proprietários, se existem instalações, se há infraestrutura para o descanso ou moradia também de trabalhadores rurais para o conforto e condições mínimas, né, de higiene e moradia, preservando aí a saúde física e mental de quem vive ali na propriedade, porque não é porque você vive num ambiente rural que você não pode ter acesso a lazer, acesso a conforto, tecnologias, enfim. Então, nesse diagnóstico relativo à infraestrutura produtiva e habitacional, vocês vão destacar as instalações, ou seja, equipamentos, estrutura física que existem, não só relacionada à produção, mas também como à
moradia das pessoas que ali convivem. Ok? Dúvidas por enquanto? Não. Vamos lá. Uma vez que vocês têm esses diagnóstico baseado no levantamento regional, territorial e da propriedade, é possível unir todas essas informações e fazer mapas, né? Hoje a gente tem aí a possibilidade de tirar fotografias aéreas com o uso de drones. Essa tecnologia já foi muito mais cara no passado, hoje em dia não, ela já é mais acessível, né? Utilizando essas informações aéreas, imagens aéreas, como vocês podem ver, né? É possível fazer aí, ó, mapas temáticos ou mapas com legendas, para que a gente tenha o entendimento mais facilitado de como é a nossa propriedade, de onde está localizada, quais são os limites, quais são os nossos vizinhos e o que é que são cada uma dessas imagens representativas aí dentro da nossa propriedade. E isso é importante, não só para uma questão de ter a nossa propriedade organizada visivelmente, mas até para conseguir investimento em termos de infraestrutura junto a agências bancárias, por exemplo, que financiam empreendimentos agrícolas. Bom, uma vez que você definiu dentro da sua propriedade, a partir daquele mapa que eu mostrei no slide anterior, você definiu qual é a sua propriedade, o que é que tem em cada uma da área, o que é área de preservação permanente, o que é mata ciliar, onde estão as suas fontes de água. Então, é possível definir o que é que você vai desenvolver em termos de projeto agrícola dentro da sua propriedade. Mas, antes disso, de iniciar a atividade em si, ou seja, antes de iniciar o seu plantio, vamos chamar assim, é claro que é importante, é fundamental, é prioritário a gente fazer uma análise de solo de cada uma dessas áreas onde você pretende produzir. Se você vai introduzir culturas diferentes, mais importante ainda é conhecer como estão as condições edafoclimáticas, ou seja, condições do solo e do clima da sua propriedade, para que você tenha um planejamento adequado da sua produção. E aí eu trago algumas imagens, né, gente, da utilização de equipamentos que são fundamentais para fazer análise do solo. Já viram esse tipo de equipamento? Já fizeram esse tipo de atividade prática no campo? Já sim, no primeiro semestre. Já? Já, nas aulas de Aliás, Giovanni. a Esqueceu, Foi, gente Ariel? fez, Giovanni, mas o foi. trado era diferente, cara. O trado era diferente. Então, a gente tem inúmeros trados, diferentes tipos de trados, tanto que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Trado de rosca, calador, caneca, holandês. E quando a gente não tem um trado realmente, como esse modelo tradicional aqui, é possível, inclusive, fazer com uma pá. Então, com devido cuidado, né? Porque nem todo mundo tem um trado, mas o importante é você fazer a análise de forma correta, com cuidados, acondicioná-la de forma corretamente e mandar para instituições que fazem esse tipo de análise, né? Ou seja, para as análises laboratoriais, e aí você vai definir se você quer uma análise completa, se você quer análise só física, só química. Alguns laboratórios fazem análise, inclusive, microbiológica, né? Bom, então, Arielle, mais importante do que o tipo do trado é, de fato, você compreender que a análise do solo ela é importante. E se não tiver o trado, pode-se utilizar, inclusive, uma pá, entendeu? Jeane, pode falar. Ô, professor, oi. Se acaso não tiver nenhum desses material que está aí, pode ser utilizado o cavador, que ele tem, parece esse aí que está aí, tem um aí que é parecido. Ele tem duas, como é que chama? Eu sei qual é o cavador. Colherzinhas. Eu sei. Isso. Pode Eu ser sei. usado Que a gente aqui, coloca aqui, abre e puxa, né? Pode. É só você ter cuidado com a limpeza, né, da sua ferramenta e utilizar na profundidade adequada, né? E depois acondicionar de forma correta. Tá bom? Qual a profundidade, pensando nisso, qual a profundidade adequada aí para fazer a análise do solo? Relembra? 20 ou 40?
Muito bem. 0 a 20, de 20 a 40. Exatamente. Exatamente. O que vocês vão ter, eu trago aqui para vocês com um exemplo, né? Um resultado de uma análise de solo, né? Feito no Instituto Incapé, né? Então, é um resultado aqui, um modelo, né? Um exemplo aqui do que é um resultado de um solo, né? Da análise de um solo, onde vocês vão ter informações relativas a pH, quantidade de fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio, alumínio, enfim, hidrogênio mais alumínio, que está relacionado com a acidez do solo, enfim. Então, e aqui os outros elementos, né? Soma de base, capacidade de troca catiônica, enfim. São informações que vocês vão obter a partir da sua amostra de solo e que vão lhe direcionar para o que você tem que fazer com o seu solo, se precisa fazer adubação, se precisa fazer calagem, quais são os elementos que vocês precisam incorporar ali a depender da cultura que vai ser introduzida. Então, a amostragem de solo ou amostra de solo tem a finalidade de lhe dar um raio-x do que está acontecendo ali no solo, o que é que você precisa fazer, qual o manejo que você precisa fazer no solo para introduzir a cultura de seu interesse. Ok? Tranquilo. Você tem todas essas informações do projeto diagnóstico em relação à região, em relação ao território, em relação à propriedade, fez análise do solo e aí, muito bem, organiza-se essas informações para aí vocês colocarem literalmente a mão na massa ou no solo. Qual a potencialidade da minha propriedade? Ou seja, baseado nessa análise mais holística, mais ampla da sua propriedade, enxergando as potencialidades, riscos de ameaça, quais são os pontos fracos, ou seja, a fraqueza, e principalmente quais são as oportunidades do projeto, a gente tem algumas alternativas, né, para desenvolver na propriedade, e aí vai depender do conhecimento de cada um de vocês e principalmente da aptidão da região. Ok? Bom, vamos agora pensar também nas questões econômicas, né? A partir de tudo isso aí, você resolveu investir em hortaliças. Você enxergou que a sua propriedade ela tem potencial para desenvolver hortaliças. Então, agora é importante fazer o estudo de viabilidade técnico-econômica da sua escolha. Por que é importante, né? Porque ela diminui riscos, principalmente com gasto desnecessário de recurso financeiro, né, na aplicação de um projeto, e garante a segurança e a aplicação de algum outro processo, de algum outro projeto, enfim. Mas eu fiz questão de colocar essa imagem aqui cheia de cédulas para vocês enxergarem que a análise da viabilidade econômica é importante para evitar prejuízos. E como é que você faz essa análise econômica? Primeira pergunta, Robério, você, a partir do diagnóstico que você fez na propriedade, na sua região, você chega à conclusão que você quer investir em hortaliça. Como é que você faz agora a análise econômica para enxergar se é viável ou não? Fazer o planejamento, professor, analisando os gastos que eu vou ter para implantar a cultura e o mercado para o qual eu vou escoar essa cultura, quando ela estiver em produção. Perfeito. Simples, objetivo, mas essencial aí o que você disse. É isso mesmo. Aí, gente, eu vou, a partir de agora, dar um exemplo, né, de como se faz um projeto diagnóstico. E aí eu gostaria que vocês fossem acompanhando, porque vocês depois vão precisar se dividir, escolher uma cadeia produtiva e fazer um projeto diagnóstico. Ok? Então, vamos lá. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é um projeto diagnóstico da cadeia produtiva do tomate cereja, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, na imagem. Aqui é uma imagem no campo, né? Cultivo de tomate cereja, aquele tomate menorzinho, né? Parece de fato uma cereja ou uva. Tem uma variedade, inclusive, que é chamada de tomate grape, que é um termo em inglês, né? Tomate uva é uma variedade, o tomate cereja é outra variedade, mas é o tomate menorzinho, né? Que é muito utilizado em saladas, por exemplo. Por que eu escolhi essa cadeia produtiva? Porque observa-se aí que há um apelo comercial, ou seja, a tendência de crescimento desse tipo de tomate é grande nos últimos anos, né? A cadeia produtiva vem sendo bem vista e o consumo vem aumentando. E observe aqui, ó, uma caixinha dessa aí com 200 gramas chega a custar em supermercados aí
em rede de supermercado a R$ 5. Então, o investimento é interessante se você pensa no valor final que você pode adquirir, né? Se uma caixa com 200 gramas custa R$ 5, Jeane, 1 quilo desse tomate cereja eu posso ganhar quanto? Me diga. Jeane? Oi, professor. Passa aí, professor. Arielle, quanto que você acha que eu posso conseguir num quilo de tomate cereja se 200 gramas custa R$ 5? Professor, eu sou péssima com essas coisas. Vamos Passou lá. para Cristiano, que ele é de exatas. Ah, é, né? Ó, gente, se 200 gramas custa R$ 5, 25, professor. professor. Perfeitamente, gente, R$ 25. Você poderia... Então, assim, eu quero que vocês enxerguem isso, né? É barato R$ 25 um quilo de tomate? De jeito nenhum, né? Então, é um potencial. Aí, por isso que eu fiz essa escolha e agora eu vou detalhar aqui algumas etapas do projeto diagnóstico e a importância daquilo que a gente falou até agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão precisar colocar num contexto formal, né? Ou seja, fazer o projeto diagnóstico considerando tudo aquilo que a gente falou. E esse projeto diagnóstico, a partir de agora eu vou dar essas orientações para vocês, ele inicia com a capa, né? E aí, a capa do trabalho de vocês vai constar na parte de cima, né, o símbolo da instituição e o campus, o nome do instituto, né, o nome da instituição que vocês estudam, né, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, o nome do trabalho, né? Então, aqui seria, ó, projeto diagnóstico da cadeia produtiva do, não sei, cacau, mandioca, vocês é que vão decidir. No final da aula aqui a gente vai falar sobre a divisão das duplas e a escolha da cadeia produtiva. O nome aqui das pessoas que estão fazendo o trabalho, né? Claro que eu coloquei de brincadeira aqui, né? Virgulino Lampião e a cidade e o ano, né? Onde vocês estão estudando. Uruçuca, ano 2021. Aqui estão algumas especificações gráficas, ou seja, questões de margens. Não vou detalhar isso porque vai ficar gravado. Depois vocês podem, na hora de construir o documento, irem utilizando essas informações, como o tamanho do papel, que é o A4, a fonte, né, o tamanho, enfim. Tá bom? Bom, logo depois da capa, a gente chama de folha de rosto ou contracapa. Aí vocês já não vão mais observar o símbolo, aqui já está o nome de vocês e centralizado aqui o título do trabalho. Mais uma vez, repete aqui, né? Projeto diagnóstico da cadeia produtiva do tomate cereja, por exemplo. E aqui vocês vão escrever, né, de forma recuada, né? Recuada para a direita, né? Projeto apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina Projeto Integrador do curso subsequente em Agropecuária do IF Baiano, tal. Professor, eu, né? Vinícius aí Figueiredo e o ano, a cidade, Uruçuca, Bahia, ano 2021. Gente, tiver dúvida, pode... Bom, é claro que vocês já viram na aula passada, se tiverem dúvida, pode perguntar ou dar uma revisada na aula que está gravada, né? Após isso daí, vocês vão fazer o quê? Uma introdução, revisando o que a gente já falou na semana passada, né? Introdução é a parte inicial do texto, onde de fato vocês vão escrever um texto ali introdutório para apresentar ligeiramente, no máximo uma página, o que é a atividade de vocês, o que é o projeto diagnóstico de vocês. Naturalmente, ao final dessa introdução, vocês vão colocar aí qual o objetivo do projeto diagnóstico de vocês, o que é que vocês pretendem ao fazer esse levantamento diagnóstico, ok? Aqui, dentro da introdução, é importante também escrever uma justificativa, certo? Que, inclusive, foi atividade assíncrona da semana passada. Era obrigação vocês me enviarem essa semana
a justificativa da introdução no campus Uruçuca de um projeto utilizando inseticidas naturais. Lembram? Então, essa semana, agora que vem, vocês já sabendo, tendo conhecimento de como se escreve uma justificativa, vocês vão introduzir também no trabalho de vocês aí a justificativa. Que, para auxiliar vocês, eu coloco aqui, né? Uma pergunta: por que estudar esse tema? Por que estudar a cadeia produtiva ou realizar um projeto diagnóstico da cadeia produtiva da acerola? Isso aí é um caminho para você escrever a justificativa, né? Se você conseguir responder essa pergunta, né? Por que estudar esse tema? Então, você vai enxergar aí as vantagens, os benefícios que o projeto vai proporcionar. E aí é importante que vocês sejam convincentes, ou seja, que vocês sejam enfáticos, que vocês digam que o projeto é fundamental, que sem ele aí a região pode ficar carente, enfim. Então, a justificativa, de fato, é a vitrine do projeto de vocês. Por que que o seu projeto é essencial? Por que que ele precisa ser desenvolvido? Dúvidas? Mais uma vez eu pergunto. Posso seguir ou vocês têm alguma pergunta? Professor, em relação à fonte aí, Pode falar. qual é mesmo? Você pode utilizar Times New Roman ou Arial. O tamanho é 12. Beleza. Beleza? Muito bem. Aqui um modelo, né, do que é a introdução, né? Então, como eu disse aqui, ó, esse exemplo aqui está falando da apicultura, né, de produtos apícolas. Então, ele fala aqui apicultura, ramo da zootecnia, desculpa. E aí tem alguns parágrafos, né? E ao final, como vocês estão vendo aqui no parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele justifica, né? Aqui, ó, o que é justificativa? Utiliza esse parágrafo aqui como um exemplo a ser seguido, né? Ele fala aqui a importância da introdução aqui, a importância da cadeia apícola, e no final ele coloca o objetivo, né? Aí, sendo assim, esse trabalho teve como objetivo tal, tal, tal. Então, na introdução você consegue falar rapidamente do que é a importância do seu projeto, justificar a execução dele e qual é o objetivo. Ok? Semana passada, só estou revisando, hein? Posso seguir? Bom, gente, em seguida à introdução, vocês vão escrever o referencial teórico, lembrando sempre que eu disse isso também na semana passada. O que é o referencial teórico? Nada mais é do que você colocar no papel aquilo que você se dedicou a ler, a pesquisar. Você leu muitas obras, muitos livros, muitos artigos, viu sites na internet, enfim, você se dedicou a ler várias fontes de literatura, várias fontes bibliográficas. A partir disso, você coloca no papel, você digita, você escreve, enfim. Mas como não foi você que publicou aquela informação, há a necessidade de você citar, dar o crédito àquela pessoa, aquele autor, aquela autora que publicou aquela informação. Então, aí a gente está falando da citação direta ou da citação indireta. E eu repito, a gente já viu isso também na aula passada. Então, citação direta é quando você copia a informação do texto, da sua fonte lá, coloca no seu trabalho. E aí você tem que colocar entre aspas, quando ela tem até 3 linhas. Se essa citação passar de 3 linhas, você tem que colocar recuado, né? Como eu coloco aqui, fazer um recuo de 4 centímetros para que essa informação, e diminuir a fonte, colocar em fonte 10, né? Para que a gente tenha já visualmente conhecer que aquilo ali é uma citação direta. Já a citação indireta está relacionada à sua escrita com suas próprias palavras de um determinado texto, mas que não foi você também que publicou. Então, você também tem que colocar a fonte, ou seja, onde é que você pesquisou aquela informação. Então, o referencial teórico consiste na sua leitura, na sua pesquisa, na sua busca por informações sobre o tema que você está escrevendo. E, para isso, você precisa fazer citações de onde você pesquisou aquilo. Citações de forma direta ou indireta. E se alguém perguntar, professor, eu prefiro fazer citações indiretas.
ok, não há uma obrigação entre você fazer citação direta ou indireta, quem vai escolher é você. Mas uma vez escolhendo, é fundamental que vocês coloquem onde foi que vocês pesquisaram e principalmente o autor, ok? O autor, né? Aqui, ó, eu coloco um exemplo do que é de como você fazer uma citação, né? Bom, antes de eu ler aqui, diante daquilo que eu falei, o que é uma citação direta e uma citação indireta? Olhando para esse texto aqui, gente, que eu coloquei aqui, relativo à cadeia produtiva do tomate cereja, eu pergunto a vocês que estão assistindo aí, isso aí é uma citação direta ou uma citação indireta? Indireta. Isto, Cristiano, perfeito, muito bem. Citação indireta. Então, como é que você sabe, Cristiano? Diga aí para os seus colegas. Porque aí passou de 3 linhas, não viu o recuo, com a fonte também menor. Perfeito. E não tem aspas também, né? E Isso. poderia dar outros exemplos, mas assim, o Cristiano ele conseguiu responder de forma direta, né? Ele conseguiu responder de forma direta o que é uma citação indireta. Brincadeiras à parte, olha só o que é o exemplo de um referencial, né? Então, a gente pesquisou um determinado texto que falava sobre tomate grape, e aqui eu coloco, né? Eu digito, o tomate grape é mais adocicado e tem cor mais clara em comparação ao tomate cereja, tal, tal. E aí, como não foi eu que escrevi todas essas informações sobre o tomate cereja, ao final do parágrafo, eu vou abrir um parêntese e coloco aqui o autor. Observa bem uma coisa. Aqui a gente vai colocar o último sobrenome do autor. Vou dar um exemplo. Cristiano, qual é o seu último sobrenome? É Marques? Nascimento. Cristiano Marques Nascimento, seria isso? Isso. Perfeito. Aí aqui, imagina que foi Cristiano que escreveu isso aqui, essa informação em algum lugar. Então, aqui eu colocaria, abrir o parêntese e colocaria aqui, ó, Nascimento, vírgula, 2021. Vamos imaginar que ele publicou isso em 2021. Então, o último sobrenome do autor, certo? Se tiver mais de um autor, a gente vai colocar aqui, vírgula, Nascimento, vírgula, Macedo, vírgula, 2020 ou 2021. Certo? O importante é colocar aí a fonte. Esse é um exemplo de um referencial. E, em seguida, a gente vai também precisar colocar os nossos objetivos. Existe obrigatoriedade de colocar objetivos específicos? Não. Mas o objetivo geral é, sim, obrigação. Então, o que é que você pretende alcançar com a sua pesquisa, com o seu projeto diagnóstico? Esse é o objetivo geral. E é importante utilizar verbos, por exemplo. O objetivo geral desse projeto aí seria avaliar a utilização de inseticida natural na horta do campus Uruçuca. Pronto. Testar a eficiência de inseticida natural à base de extrato de NIM em hortaliças. Isso é o objetivo, entendeu? Utilizar verbos. Se você quiser utilizar objetivos específicos, aí você poderia colocar, testar a concentração de 20% de extrato de NIM mais, sei lá, mais cloro, por exemplo. Estou chutando aqui, tá? Para reduzir a incidência de pragas em horta e por aí vai. Então, são objetivos específicos que são objetivos secundários, ou seja, não é o objetivo principal, não é o objetivo geral da sua pesquisa. Repito, não é obrigatório, mas o objetivo geral, sim, é obrigatório. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Beleza. Em seguida, metodologia. O que é método? É como você faz alguma coisa. Então, a metodologia do seu projeto diagnóstico consiste em como que você vai fazer o seu projeto. Então, vamos lá. Quais os caminhos para se chegar aos objetivos que você se propôs? Você vai utilizar alguma amostragem? Gente, para fazer o projeto diagnóstico, o que é que você vai fazer? Você vai, na sua propriedade, fazer amostra de solo?
você vai pesquisar se existe fonte de água, se existe área de preservação permanente, se existe área de mineração, se as estradas que fazem, que circundam a sua propriedade são transitáveis ou não. Isso daí é o que a gente chama de metodologia, é como você vai fazer o seu projeto, como você vai executar o seu projeto. Então, quais os métodos utilizados? O que é que você vai fazer para executar o seu projeto? Isso é metodologia. Então, dentro da metodologia, tem que estar descrito como é que você vai atingir o seu objetivo. Se eu citei no slide anterior que o meu objetivo, um exemplo, seria testar a eficiência do extrato de NIM como um inseticida natural. O que é que eu vou fazer para atingir o meu objetivo? Por exemplo, eu vou fazer coleta de folha de NIM, pegar esse NIM, eu vou triturar em liquidificador, adicionar álcool 70 graus, pegar esse extrato de NIM, aplicar na horta, na concentração de 10, 20, 50%, 2 vezes ao dia, durante 7 dias, depois avaliar a incidência de insetos naquela área a cada 3 insetos naquela área. E esses são exemplos de metodologia, ou seja, como eu faço para executar o meu projeto, como eu faço para atingir os meus objetivos. Então, são os métodos, é tudo aquilo que você faz para executar o seu projeto. Dúvidas? Ai, professor, muita coisa que vocês estão falando aí parece grego para mim. É a Grego? primeira vez que eu tô vendo. Mas deixa eu lhe pouco perguntar quando vocês uma falam coisa, de fonte, Arielle. essas coisas. Você fez a disciplina Redação Científica? Fiz. Então, muito disso que eu estou falando aqui, se não tudo, tem no programa da disciplina Redação Científica, que é, por exemplo, como você escreve um projeto. Eu estou dizendo isso porque agora estou dando uma disciplina de Redação Científica também, e tem lá. Então, assim, quando você chega ao 3º semestre, espera-se que você já tenha domínio desse tipo de coisa, entendeu? Por isso que eu estou achando estranho você falar que é novidade. Eu pensei que vocês já tinham visto tudo isso. Mas se Professor, tiver... A gente sinceramente, viu, professor, muita mas coisa aí eu é não vi. a metodologia que a professora falava que era difícil de compreensão. Entendi. Mas a gente vai ter algumas semanas, ao final aqui da aula, eu vou explicar a vocês qual é a proposta dessa atividade. E, assim, só não deixe para no dia da apresentação do trabalho, de entregar o trabalho, dizer que não compreenderam. A gente tem aí diariamente o contato direto, através da plataforma do Teams ou da nossa interlocução direta também do Grupos, do WhatsApp, criado especificamente para a disciplina. Então, a proposta é não ficar dúvidas, certo? Ajudarei vocês a escrever isso com certeza. Tá bom? Assusta um pouquinho, mas vamos lá. E se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. É por isso que eu estou parando o tempo todo aqui. Bom, cronograma. O que é o cronograma? Se eu digo a você, Arielle, por exemplo, para você ir pensando junto comigo e não se assustar mais. Programa de estudos da disciplina Língua Espanhola. O que é que você vai fazer? Oi, professor, falhou aqui para mim. Oi? Se eu disser para você, tá ouvindo? Oi, tá falhando? Arielle, se eu disser para você assim, ó, me apresente um cronograma de estudos da língua espanhola, o que é que você vai fazer? Eu vou olhar o meu calendário, ver quais são os dias que eu tenho disponíveis. Oi? Pode falar, tô ouvindo. Gente. Alguém falou aí. Eu vou olhar os dias que eu tenho disponíveis, os horários que são viáveis para mim, para que eu possa me dedicar ao estudo da língua espanhola. Ou seja, não sei. Você vai estabelecer data e atividade que vai ser realizada em relação àquele dia. Isso é um cronograma. O que é o cronograma? Isso que eu estou querendo que vocês entendam. O que é o cronograma de um projeto? É o estabelecimento do tempo
para a execução de cada uma das atividades. Então, aqui atividade, por exemplo, a amostragem de solo vai ser realizada no primeiro mês, a adubação vai ser realizada no primeiro plantio. Nada mais é do que o detalhamento realizadas ao longo da execução do projeto. E principalmente as. Isso é o cronograma. Entendeu? Entenderam? Oi, professor. Entenderam? Sim. Mas a ligação, a fala do senhor está cortando. É mesmo? Então vamos lá. Professor. Vamos de novo aqui, ó. O cronograma, ele nada mais é do que o estabelecimento de datas e atividades que serão realizadas nessas datas. E isso está relacionado a todas as etapas do projeto. Aí eu dei um exemplo. Vamos imaginar que a gente vai colocar aqui, ó, a amostragem do solo vai ser realizada no primeiro mês. Plantio vai ser realizada no segundo mês do projeto. Colheita no 10º mês do projeto. E por aí vai. Então, é importante estabelecer um cronograma, porque, por exemplo, olha como vocês estão vendo aqui nessa tabela ao lado, né? A depender da região onde você está localizado no Brasil, você vai ter diferentes épocas de plantio para a cultura que você pretende introduzir na sua área. Entenderam? Sim. Perfeito. Então, o cronograma nada mais é do que isso, né? O estabelecimento de atividades que serão realizadas no seu projeto com datas. Pode ser por mês, pode ser por dia, pode ser por período, viu? Então, isso é o cronograma, o estabelecimento de atividades que serão realizadas. Gente, eu dei a informação para vocês que é importante fazer a leitura de muitas informações para você escrever o projeto, para você escrever o referencial teórico. Lá naquele tópico referencial teórico, vocês vão descrever os autores, né? Deu o exemplo de Macedo, utilizei o exemplo aqui de Cristiano, né? Nascimento. E nessa etapa, nesse tópico, que é o último, já no finalzinho do seu projeto, a gente chama de referências bibliográficas, que é a listagem de todos os autores que você utilizou para fazer o seu trabalho, mas não somente dos autores. O que é que aquele autor escreveu, se foi um livro, se você viu a informação em um site. Então, por exemplo, aqui nós temos o autor Maza. Ele publicou o seguinte trabalho, Sucessos e Insucessos, publicado na editora na cidade de São Paulo, editora Brasforte, ano 2001. Então, aqui a gente tem nas referências bibliográficas a listagem dos autores, para discriminar quem são os autores, o nome do trabalho, onde foi publicado e o ano. Então, referências bibliográficas é a listagem por ordem alfabética, dos autores e, consequentemente, o que é que foi publicado, ou seja, é um livro, é um artigo, é um site de internet que você pesquisou, onde foi que você buscou a informação daquele autor. Isso são as referências bibliográficas. Ok? Ok, professor. Bem, gente, agora eu gostaria de propor vocês, né? Na verdade, acho que já fez isso na aula passada, eu só vou relembrar, né? Quais são, como a gente vai fazer essa divisão para esse trabalho que está sendo proposto, que é a construção de um projeto diagnóstico de uma cadeia produtiva, que é vocês que vão decidir que cadeia é essa. Então, a gente vai se dividir em duplas ou equipes. Não se assuste, né, que está escrito aqui, a apresentação desse diagnóstico na próxima semana, mas a gente vai detalhar aqui agora
como é que será feito essa apresentação, essa construção dessa atividade avaliativa. Mas antes disso, né, porque eu vou precisar interromper a gravação, vamos mais uma vez praticar, estimular o nosso cérebro a aprender respondendo pergunta. Que pergunta é? Qual o principal objetivo da realização de um projeto diagnóstico? Gostaria que os 4 respondessem, começando por Robério, por favor. Eita, professor, por mim, primeiro, Manda ver. o objetivo do projeto, professor, eu acredito, é fazer uma análise, né, da propriedade de forma geral, ver o que tem dentro da propriedade, o que pode ser melhorado, como aumentar o ganho, né, da propriedade, o que pode se melhorar, se as culturas que estão implantadas na propriedade são adequadas, né, pelo clima, relevo, topografia, essas questões, e qual cultura a gente pode implantar mais, qual melhoria a gente pode levar para aquela propriedade e qual o mercado de escoamento daquela produção que a gente pode implantar nova ali naquela propriedade, né? Tudo isso visando, né, melhorar os ganhos da propriedade. Muito bem, Robério. Jeane, por gentileza, complementa aí a fala do colega Robério. Ai, professor. Ai. Então, ver também, né, a visão da propriedade, se falta alguma coisa, e se ele está fazendo também tudo, como é que fala, alinhamento, né? Se não tem algo errado, se tiver errado para consertar, e por aí vai. Tudo bem. Cristiano. Perceber os pontos positivos e negativos da propriedade, e também concordo aí com o que Roberto falou aí, professor. Tá bom. E Arielle, para finalizar, para arrematar, com chave de ouro. Ei, professor, você gosta de me botar na forca. Não, de jeito nenhum. Uma das coisas mais interessantes do projeto é que, você faz um levantamento dos dados da propriedade inteira, o que tem de positivo, o que tem de negativo, o que pode melhorar ou não, mas, sobretudo, você precisa focar em usar os recursos que a propriedade tem para evitar trazer muita coisa de fora. Usar o máximo do que está ali para gerar recurso, para gerar ferramenta, enfim. Para que a gente, por exemplo, um produtor que não tem muita condição, ele não vai poder trazer muita coisa para a propriedade dele, implementos, etc. Mas se eu posso usar, eu tenho um olhar técnico e uso algo que já está ali, mas que ele não percebeu que podia ser usado, eu já estou ajudando esse produtor. Show de bola. Aí, ó. Quer falar alguma coisa, Roberto? Pode falar. Não, eu ia falar que fechou perfeitamente aí essa parte que a Arielle falou. Isso, As concordo. E com tecnologias isso, simples, né? ele vai evitar desperdício, né, financeiro, se ele já tem já na Evitar propriedade. desperdício e reduzir os custos. Perfeito. Eu, ao longo da aula, fui fazendo perguntas a vocês aí, e, assim, sempre ao final a gente fica receoso, enquanto professor, se de fato o recado, se a ideia da aula ela foi concebida por vocês. E pelas respostas, eu acredito que sim. O projeto diagnóstico, ele de fato tem essa finalidade de dar ao produtor um raio-x. O que é que eu tenho na propriedade e no entorno dela, para enxergar as potencialidades da produção, produzir, escoar a produção, vender e ter o meu retorno financeiro para me sustentar financeiramente. Né? Então, perfeito. Eu gostei das respostas de vocês e principalmente porque vocês entenderam a proposta da aula do que é um projeto diagnóstico. Agora, a gente vai colocar em prática aquilo que foi dito, né? Vamos detalhar quais serão as duplas, a equipe e qual a atividade que vocês vão fazer para a próxima aula. Lembrando que a aula de hoje está gravada aí, vou parar a gravação para a gente dar continuidade aqui às nossas
abordagem sobre a atividade. Beleza? Beleza.